E nesta sexta-feira, o Google e a Apple foram multados pelo Procon de São Paulo em cerca de 18 milhões de reais por terem desrespeitado o Código de Defesa do Consumidor na distribuição do aplicativo Face App. De acordo com esse processo, há cláusulas abusivas nos termos de uso na política de privacidade do aplicativo, além de disponibilizar aos consumidores brasileiros apenas a versão em inglês. Nas cláusulas desse contrato, há possibilidade de compartilhamento de dados de usuários e também a transferência de tais dados para outros países com as leis mais amenas em relação à privacidade do consumidor. Só para lembrar que o Google e a Apple distribuem um aplicativo por meio das plataformas, que é o Google Play, que você deve conhecer muito bem, e também Apple Store. A Apple disse que não vai se posicionar sobre esse assunto. Para a gente entender melhor essa questão toda, eu vou conversar agora com o Ricardo Martinez, que é especialista em direito do consumidor. Ricardo, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. É um tema que está causando polêmica e já vai a minha primeira pergunta. Realmente, a cláusula estabelecida, ali as regras, pelo próprio criador do aplicativo, ela é amena e acaba contrastando com a atual e a vigente aqui no nosso país. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. E, de fato, né, conforme adiantado aí por você, o Google infringiu regras básicas de direito do consumidor. Então, vamos lá. Quais são essas regras? O cadastro do consumidor, em hipótese alguma, ele pode ser vulnerável ou transferido a terceiras pessoas, sobretudo em outros países, contrastando ainda mais com a legislação vigente em nosso país. Então, o primeiro ponto em que houve abuso em desfavor do consumidor foi o dever de clareza. Na medida que ele publica o aplicativo e disponibiliza para a terceira pessoa, no mínimo, as regras ali previstas deveriam estar em português. Então, esse é o primeiro ponto em desfavor do consumidor. O outro ponto é em que a condição de baixar o aplicativo e fazer uso dele era que os seus dados poderiam ser transferidos a terceiros. Então, ou seja, todo dado pessoal, perfil de compra, o perfil do consumidor em si, dados pessoais, seriam transmitidos, inclusive, para empresas terceiras, de cunho internacional. Então, o Procon corretamente se apegou à legislação consumerista, aplicou essa multa em desfavor do Google, ainda cabe recurso, é claro, mas, de fato, os dispositivos que garantem ao consumidor segurança de seus dados e, sobretudo, a autorização do consumidor para ser transferido a terceiros numa linguagem que não era a linguagem portuguesa, e sim a inglesa, dificultou muito e fez com que o Google clicasse aí em abuso frente aos consumidores. Ricardo, eu já engato uma outra dúvida, porque o Google, em uma nota, acabou afirmando que não tem responsabilidade pelo funcionamento desse aplicativo. Ele utilizou um exemplo como se fosse uma loja que expõe um produto, mas a responsabilidade seria do fabricante. Nesse caso, essa multa, ela fica para o Google fazer o acerto ou ela vai sendo repassada para quem criou esse aplicativo? Como que funciona essa mudança toda? Olha, é impossível pensar que o Google não tem responsabilidade. Eu explico. Na medida que eu coloco na minha plataforma de venda um aplicativo e ali há regras específicas e a pessoa que está fazendo uso tem que assinar uma declaração própria do Google de que meus dados seriam passados para terceiro, o Google tem total responsabilidade neste procedimento. Na qualidade do aplicativo em si, por exemplo, baixei o aplicativo e esse aplicativo não funcionou, o Google não teria responsabilidade solidária sobre este fato. Mas o processo de compra, ele é responsável solidariamente, porque o processo de compra é desenvolvido pelo Google. Então, vamos lá, simplificando, eu tenho uma plataforma e-commerce e ali eu vendo produtos. Até aí não tem problema, quem se responsabiliza é o fabricante. Agora, na medida que eu coloco etapas para a compra desse produto, sobretudo em inglês, e ainda autorizando o meu dado pessoal a ser fornecido para a empresa terceira, o Google sim responde solidariamente, pois o processo de compra é dele. Entendi. Ricardo,
pegando essa parte as informações, as orientações que chegavam para os usuários em inglês, é um termo que realmente que dificulta e muito o entendimento, muitas das pessoas não conseguem fazer essa tradução ali automaticamente. Mas se isso fosse em português, ainda assim nós teríamos duas outras vertentes, que tem relação com a divulgação desses dados, que também já é uma afronta para o consumidor. Sem dúvida. Ainda que esse texto fosse em português, tivesse em português, eu não posso me utilizar de um artifício através de um aplicativo atraente, onde, na verdade, o intuito era coletar dados, informações, para ludibriar o consumidor, induzindo o consumidor a erro e fazer uso desses dados com atributo comercial, ou fornecendo a terceiros, ou ainda pensando em desenvolver um novo produto, ou pensando em venda. Então, pouco importa, o fato de estar em inglês só foi um acréscimo aí na abusividade. Ainda que estivesse em português, sem sombra de dúvida, esses dados não poderiam ser passados para terceiros, até porque dados referentes aos consumidores tem legislação própria agora que trata disso e regra específica. Não poderia. Ricardo, e vale também um alerta para quem usa esse tipo de aplicativo. Eu vou confessar que eu usei esse aplicativo e sem me atentar a essa regulamentação, era realmente um manual em inglês, mas a gente entra nessa coisa de usar um aplicativo que está todo mundo utilizando e acaba tendo os dados expostos aí, né? É uma ação que o PROCON toma para tentar regularizar tudo isso, mas também vale um puxão de orelha para quem usa, que é o meu caso, sem prestar devida atenção, porque os dados podem já ter sido compartilhados. Com certeza. Olha, ninguém dá nada a ninguém. Então, quando uma empresa dessa disponibiliza um aplicativo gratuito, com certeza alguma pesquisa, alguma coleta de dados ou de informação está por trás disso. Então, eu sei que é difícil de ler todas aquelas letrinhas, o termo de uso, mas já que faz parte do nosso dia a dia e os aplicativos hoje são uma realidade na nossa vida funcional, tem que ler o termo de concordância por inteiro. Essa é a dica. Ricardo, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. É uma questão polêmica, a gente vai acompanhar também todo o desdobramento para saber o que ocorre a partir de agora sobre a aplicação dessas multas ou não. Enfim, tem muita água ainda para correr. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade para trazer todos os esclarecimentos para a gente. Muito obrigado, eu fico à disposição. Até.